Olá, tudo bem? Viemos hoje aqui conversar sobre uma doença chata, uma doença desafiadora para nós médicos, a endometriose. A endometriose é uma doença que gera uma dor crônica em nossos pacientes, que gera até infertilidade. Para falar da endometriose, eu tive a honra de trazer o professor Marcos Czarnekowski, doutor pela Faculdade de Medicina da ABC, chefe do setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose da mesma faculdade do ABC, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose e membro da Comissão Nacional na área de endometriose da FEBRASGO. Professor, endometriose é uma doença chata mesmo? Primeiro, Gabriel, te agradecer pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui contigo. Parabéns pelo seu podcast. Eu estava te devendo vamos colocar, eu me sinto em casa, mas essa visita, e fico lisonjeado, principalmente por ser convidado nesse mês amarelo, que a gente considera um mês da conscientização mundial da endometriose. Então, para mim é um prazer falar sobre essa doença, que eu não te diria que é uma doença chata, e sim é uma doença complexa, que tem uma repercussão sistêmica. Hoje a gente tem uma tendência a pensar em endometriose como um todo, não só como uma doença da região pélvica, e nada melhor do que estar aqui no seu podcast e trazer informações com credibilidade para o público em geral e para os nossos colegas. Então, mais uma vez, agradeço o convite e com certeza vai ser um bate-papo bem gostoso. Obrigado. Esse é um podcast ao vivo, né, que a gente está fazendo aqui. A gente teve a honra de fazer o primeiro podcast ao vivo com o professor Marcos. O professor Marcos é um grande amigo, um amigo de longa data, né, e a gente começa a entender mais a doença quando a gente tem um baita especialista perto da gente. Entender a doença, porque é uma doença muito complicada de se entender. A informação é muito acessível, e a gente tem a obrigação, como médico, de tentar passar o máximo de informação para vocês. Então, nessa conversa gostosa que a gente vai ter hoje, eu vou tentar desmistificar alguns assuntos, né, que a gente às vezes escuta sobre a doença, que é uma doença muito silenciosa. A endometriose, ela é uma doença que é difícil você perceber na adolescência. Vamos começar, então, definindo a doença. O que é endometriose? Gabriel, sempre quando me perguntam, né, quando eu participo de podcast ou de alguma reportagem, algo nesse sentido, sempre falo que, por incrível que pareça, né, a paciente chega e fala assim, eu tenho endometriose. E quando você pergunta a ela o que é endometriose, o que é essa doença que ela está falando que ela tem, é impressionante como a grande maioria acaba não sabendo explicar direitinho o que vem ser isso. Mas vamos tentar falar de um ponto de vista didático. Então, endometriose nada mais é do que a saída do tecido menstrual, que é a camada interna do útero, para fora do útero. Claro que é normal esse tecido menstrual sair via vaginal. Mas pelas tubas serem abertas, esse tecido também vai através das tubas e cai dentro da barriga. A região mais frequente é a pelve, até pela posição de pé que a gente fica, ortostática que a mulher fica. Então, o comprometimento muito da onde esse tecido vai é lá para baixo, para o fundo da pelve, onde tem ovário, onde tem outras estruturas, né? Intestino, tem a própria região atrás do útero, tem bexiga. Então, é a presença desse tecido menstrual fora dessa cavidade e se implantando lá dentro. Vamos lá, mas isso aí é normal acontecer com todas as mulheres. O que acontece é que 90% dessas mulheres, esse tecido, ele é absorvido quase que imediatamente. Ele não se implanta. 10% das mulheres no mundo. Então, estamos falando de aproximadamente 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Estamos falando de 8 milhões de mulheres brasileiras estimado. Esse tecido ele não é absorvido, ele se implanta lá nessas regiões que eu falei. E não é que ele parece o tecido dentro do útero, ele vai ter o mesmo comportamento desse tecido dentro do útero. Então, quando uma pessoa menstrua normalmente,
aonde ela tem esses implantes, ela vai menstruar, isso causa uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória que vai dar as repercussões que nós vamos falar aqui durante esse podcast. A gente sabe que tem um comprometimento estrogênico também. Quanto mais estrogenizada for essa paciente, mais complicado é a doença. É uma doença que dá, então, em pacientes em idade reprodutiva. E a Organização Mundial de Saúde reconhece uma paciente em idade reprodutiva dos 15 aos 45 anos. Então, essa é a paciente que vai ter a endometriose, são os 8 milhões que o professor falou aqui no Brasil. Falando da classificação da doença, né? A gente tem 50% no ovário, né, na doença, 25% pélvico, né? Então a classificação pode ser superficial, profunda, né? E é onde que a gente fala que a doença ela pode estar comprometendo a fertilidade, né? Como é que essa doença pode comprometer a fertilidade da paciente que tem ela? Assim, do ponto de vista de classificação, isso na verdade não é muito importante, porque uma paciente ela pode ter as 3 manifestações da endometriose, que seria uma endometriose mais na região do peritônio, na região do ovário. Então o ovário tem a sua particularidade, a gente vai falar bastante sobre isso, e uma endometriose mais profunda, que é aquela de septo retrovaginal. Mas numa paciente a gente pode ter essas 3 manifestações, né? Não existe muito na literatura que, olha, 50% acomete a parte peritoneal, outros 40% a parte ovariana. Não tem, porque isso depende muito de cada mulher, né? A endometriose, ela tem um componente individualizado, a gente tem que enxergar essa individualização, mas nitidamente ela vai comprometer a fertilidade por essa reação inflamatória que ela dá. Assim, existe um conceito e muitos estudos hoje sobre a parte imunológica e sobre a parte genética. Então, qual é a causa da endometriose? Eu sempre falo que quem descobrir isso ganha o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Mas nós sabemos que existe sim uma presença de uma parte imunológica, não de baixa de imunidade geral da mulher, mas uma baixa de imunidade local dessa mulher na região pélvica, que provavelmente essas 10% teriam. Hoje se estuda muito sobre a parte de proteínas alteradas e alguns exames estão indo muito para esse lado. Se estuda muito a RNA mensageiros, microRNAs sendo envolvidos nisso. Então, todo esse mecanismo que se estuda bastante vai ter a sua participação na fertilidade dessa mulher, né? 30% a 50% das mulheres com endometriose têm uma história de infertilidade. E isso eu acho que é importante nós deixarmos bem claro. Aquela mulher que chega no nosso consultório, ou assintomática, ou com uma história de qualidade de vida alterada, dor pélvica crônica, poxa, essa mulher não tem história de infertilidade. E é claro que ela lê nas redes sociais, lê no Dr. Google que 30%, 50% tem infertilidade. Não é o caso dela. Ela não tentou engravidar. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes o diagnóstico de endometriose vem já estampado de que ela vai ter um problema para engravidar, e você deve pegar muito isso no seu consultório. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente vê. O caso dela é de dor pélvica crônica, e é este o sentido que nós vamos tratar. Eu brinco muito que a gente tem um lado vicioso no meu consultório, né? A gente acaba fazendo muito diagnóstico de endometriose. E por que não foi feito antes, né? Porque a minha paciente que vai me procurar, ela quer engravidar e está há mais de um ano tentando engravidar e não consegue. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico de endometriose. Diagnóstico, professor. É muito difícil fazer esse diagnóstico. Por que está aumentando os casos de endometriose? Será que o diagnóstico está sendo mal feito? Será que a gente precisa melhorar esse diagnóstico? Ou será que a doença está tendo um boom para mais de 16% da população reprodutiva? Gabriel, essa é uma pergunta, eu acho que a soma disso tudo, né? Vamos lá, é importante tudo isso que nós estamos fazendo aqui, que é dar uma informação com credibilidade, é uma das formas da gente ajudar
a diagnosticar precocemente. Esse é um grande problema ainda, não aqui do Brasil, esse é um problema mundial, que é uma história, a média entre uma pessoa começar a sentir os seus primeiros sintomas e realmente ser diagnosticada com endometriose, média mundial, 8 anos, 7, 8 anos, não só aqui no Brasil, mundial, Estados Unidos a mesma coisa, Europa a mesma coisa, e o que acontece nesse trajeto aí? Má informação, muitas vezes, da própria mulher, má informação de quem está ao redor dela, má informação do próprio colega que a atende. Então, é um conjunto de situações que faz com que aquela pessoa não pense na endometriose. Muitas dessas mulheres acabam tomando anticoncepcionais por conta própria, sem o acompanhamento de algum médico, e isso posterga muito, né? Ela acaba sentindo os seus sintomas na sua fase adulta e muitas vezes mascara esse quadro quando não é acompanhado. Então, acho que é um conjunto de fatores. Nós estamos diante de uma doença que não tem um marcador, né, específico para ela, não existe ainda um exame de sangue. Está se estudando bastante, existe um exame francês, agora, lançado na França, mas que ainda está tudo muito no começo, não dá para falar que é algo muito bom para todos. Existe um exame de sangue australiano, também recém-produzido, que ainda está em fase de estudo, para saber se isso é bom para todos. O fato é que é uma doença com diagnóstico tardio. Média entre uma paciente começar com um colega é de passar por 4, 5 colegas até chegar no colega que realmente entende e estuda essa doença, vai ouvi-la. Esse é um grande... Então, quando você fala em diagnóstico, eu sempre falo, poxa, um diagnóstico, 70%, Gabriel, nós temos com uma boa anamnese, ou seja, uma boa história e... Exame físico. Não, exame físico. Então, se eu fizer, escutá-la bem, não é aquela consulta de 5 minutos, 10 minutos, deixá-la falar. Muitas vezes ela chega lá no nosso ambulatório na faculdade ou na minha clínica privada, ela mostra, olha, o teu exame, não quero ver exame agora, eu quero te escutar. Ela já vai perceber que está diferente, e quando você a escuta, você já pensa, já tem que acender a luzinha amarela, pensar na endometriose, e o exame físico me dá, isso aí, 70% do diagnóstico. Aí, nós vamos para os exames especializados, que hoje, basicamente, é ultrassom com preparo intestinal ou uma ressonância magnética com preparo intestinal, feito por colegas que também entendem muito bem disso. Nós vamos estar com praticamente 100% do diagnóstico feito aí de endometriose. E você acha que a faculdade, que o médico que sai da faculdade tem que sair já habituado a escutar essa doença e a fazer esse diagnóstico? Porque eu sinto muita falta do médico que é recém-formado de pensar na endometriose. Ele pensou em absolutamente tudo, mas esqueceu da endometriose. Isso vai dificultando esse diagnóstico, vai ficando mais difícil de você diagnosticar essa paciente, e com isso ela vai tendo mais lesões e a doença vai avançando de uma maneira indiscriminada. Sem dúvida. Eu acho que assim, lá na Faculdade de Medicina do ABC, eu te garanto que não, porque a gente conversa bastante sobre isso, o ambulatório é muito específico em relação a isso, não só a isso, a dor pélvica crônica, mas eu acho que cabe a nós, né, que somos médicos, formadores de profissionais, estar colocando a eles de que tem que ouvir bastante essa paciente, e o exame físico é extremamente importante. E dá para falar que a endometriose é uma doença de saúde pública, né? A gente tem que... Deveria ser. Ainda não é. Já considerada um problema de saúde pública, mas ainda não é, por difícil. Várias prefeituras, vários governos aí, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de uma doença que tem um comprometimento sistêmico muito grande, inclusive psicológico, emocional, sexual, e creio que a gente vai conversar sobre isso também. Na Inglaterra, a gente tem um gasto de 6 bilhões de pounds, sabia disso? Com a endometriose. Então lá eles estão bem, na verdade o governo ajuda a sustentar essas pacientes que têm endometriose e não vão trabalhar, né? E aí o empregador ele tem essa ajuda do NHS.
No Brasil, isso está muito aquém de acontecer. Muito aquém, e muitas vezes o empregador não entende por que aquela funcionária falta e acha que ela está fazendo corpo mole, e a própria funcionária não quer faltar e ela vai sofrer, e existem trabalhos mostrando exatamente isso. Ela pode ir ao trabalho, mas ela não produz, ela não consegue produzir, e isso tem um custo financeiro, né? Nessa farmacoeconomia que a gente fala, isso eu creio que é um grandíssimo problema. Mas, voltando àquilo que eu falei, informação, eu acho que quanto mais nós falarmos, quanto mais as pessoas ouvirem, então reverberar esse podcast para uma amiga que esteja sentindo alguma coisa, que esteja tendo alguns sintomas do que nós vamos falar, eu acho que isso é importante, essa informação, esse trabalho de formiguinha, um ajudando o outro, e quanto mais nós falarmos de endometriose, creio que é um benefício, já estamos fazendo algum benefício aí para toda a comunidade. O mais difícil que eu acho, quando o aluno sai da faculdade, a gente lida muito com residente, com aluno nas faculdades, professor na ABC ou na Santo Amaro. O que a gente vê também é ser muito comum ter a dor depois da primeira menstruação. Até que ponto uma mãe pode achar normal a dismenorreia, que é a dor da menstruação, né? E ao passo que ela vai procurar levar a filha dela para uma investigação inicial? Até que ponto é normal sentir dor no ciclo menstrual? Pergunta fantástica. Nesse último sábado nós fizemos pela Sociedade Brasileira de Endometriose o SBR-ELAS, que é um mini meeting, né? Um mini congresso que se faz, que a Sociedade Brasileira de Endometriose faz com as portadoras, as sociedades portadoras de endometriose. Isso foi transmitido a nível nacional, com algumas sedes no nosso Brasil. E eu terminei, na ocasião eu falei sobre o que é endometriose e os sintomas. Eu terminei colocando uma mensagem final para todas elas. E é o seguinte: não normalize os seus sintomas. E essa é a verdade. A gente vê, hoje é comum nós falarmos com a paciente, nós perguntamos para aquela mulher: você tem TPM? Ela fala: tenho, mas é normal. Você tem dor quando você menstrua? Tenho, mas é normal. É normal não ter. Então, respondendo a tua pergunta, não é normal ter aquela dor. Não é normal ter um inchaço abdominal. Não é normal ter aquela dificuldade para urinar, ou aquela dor, ou aquele incômodo ao urinar. Menstrual. Então, a mulher não pode normalizar situações que não são normais. E a gente escuta no nosso dia a dia. Você pergunta mesmo: olha, você tem dor para ter relação? Tenho, mas é normal. E às vezes você pergunta: poxa, de 0 a 10, qual é a dor? Não é muita. 6 em 10. Eu falo: nossa, 6 em 10? Um homem já está na UTI, né? 6 em 10. Então, não normalizem situações que não são normais. E a endometriose, como bem disse o professor, é uma doença que tem a parte imunológica importante, né? Em 2006, a gente teve o Redwine que falou sobre o fator imunológico das citoquinas. Pacientes com doenças reumatológicas estão mais propensos a ter endometriose, assim como o paciente mais obesa, é verdade isso? Olha, a literatura fala que sim, e é explicado pelo fenômeno inflamatório. Então, essas pacientes são, entre aspas, imunossuprimidas, e toda doença imunossuprimida é mais susceptível a doenças imunossuprimidas, e a endometriose é uma delas. É uma situação que baixa a imunidade. A pessoa que tem índice de massa corpórea mais elevado, ela tem estrogenização periférica. Então, o tecido adiposo, ele tem uma conversão em estrogênio, ela mais estrogenizada. Então, tem uma propensão. Claro que isso a gente não chama, não é também
para toda paciente que achar que tem um índice de massa corpórea, falar, poxa, eu vou ter endometriose, não é assim, mas a endometriose, eu falo, né, é uma doença que gosta que a paciente fique para baixo, gosta de situações depressivas, de situações de imunidade baixa, então eu falo para a paciente, mata no peito, fala, eu sou maior do que isso e vamos fazer aquilo que tem que ser feito, né? Ela é completamente controlável, Gabriel. O diagnóstico de endometriose não é um carimbo falando assim, estou perdida, estou carimbada para o resto da minha vida. Dá para conviver muito bem com endometriose e eu sempre falo o seguinte, nós vamos falar provavelmente de parte cirúrgica, mas uma mulher ela não é operada porque ela tem endometriose. Né? Ela é operada porque ela tem repercussão da endometriose. É diferente. Por exemplo, uma mulher que tem mioma uterino, ela vai ser operada? Não, ela vai ser operada se ela tiver repercussão desse mioma. Se ele for muito grande, se der muito sangramento, eu tenho um nódulo, tenho um cisto no meu ovário, eu vou ser operado? Não, depende do tamanho, depende da repercussão que esse cisto dá. Então, muito cuidado, o diagnóstico de endometriose não é nada fora do normal, desde que você reze a cartilha, desde que você entenda essa doença. Eu falo, o mais importante para a paciente é entender o que ela tem, né? Como é que ela pode se tratar se ela não está entendendo exatamente como é que funciona? Já é complicado para nós que lidamos com isso no dia a dia. Imagina para essa paciente que recebe o diagnóstico, ela vai ler, normalmente uma amiga tem. E eu sempre falo, Gabriel, as pessoas não são positivas. Elas tendem a passar só a parte negativa. E não, várias pacientes hoje a gente acompanha, a gente não opera, né? Existe endometriose sem sintoma? Claro. Existe a endometriose assintomática, aliás, muito comum. Mas por que não tem sintoma? Tudo bem, ela pode ter a doença, mas o limiar de dor de cada mulher é diferente uma da outra. Se nós colocarmos 10 mulheres aqui em volta dessa mesa, cada uma vai falar uma situação. Então, uma das características da endometriose é exatamente essa dissociação entre o estágio dessa mulher e os sintomas que ela tem. Então, eu estou cansado de receber pacientes que, de repente, no exame tem muita alteração. É um mapa mundi desenhado lá de alteração. E você pergunta o que você sente? Ela fala, nada, não sinto nada. Quando você vai examinar, claro, aí provavelmente ela tem alguma dor, algum sintoma, mas o contrário também existe. Eu posso pegar muito bem uma mulher que tem uma endometriose muito pontual e nada resolve para ela. Ela tem muita dor, não consegue ter relação, já tentou tratamento clínico, não resolve. Então nós não estamos aqui nem para falar que essa que não tem dor deveria ter mais e aquela que tem muito deveria ter menos. Cada paciente tem que ser individualizada e tem que ser respeitada por isso. Quando a endometriose ela vai interferir na fertilidade, por que ela interfere na fertilidade? Eu tenho um problema inflamatório tubário, inflamatório ovariano e inflamatório na arquitetura geral da pelve. Eu posso ter problema na implantação desse embrião também. Quando você identifica uma paciente dessa, qual é o momento que você pede para essa paciente cuidar dessa reserva ovariana? Como é que você interpreta que ela pode estar precisando de um tratamento de fertilidade naquele momento? Essa é uma boa pergunta, a gente ficaria aqui um dia discutindo, né? Acho que é tema do Congresso de Reprodução, você tem um dia inteiro discutindo endometriose e reprodução. Mas eu acho que o mais importante aqui, quando a gente fala em reserva ovariana, o nosso foco principal é o ovário. Então, uma pessoa que tem um endometrioma de ovário, que é essa endometriose acometendo um ovário, e mais importante ainda, os 2 ovários, essa é uma paciente que a gente precisa tomar muito cuidado em relação à reserva ovariana dela. Tá? Se ela tiver indicação cirúrgica, quanto maior esse ovário, mais comprometendo o tecido desse ovário ele vai, muito provavelmente mais
perda dessa reserva ovariana ela vai ter. Vai ser tóxico para a salada granulosa. É. Só para desmistificar, o endometrioma é um saquinho, um cisto que eu tenho dentro do ovário e nesse tecido, eu tenho tecido dentro do endométrio nesse saquinho. Então é um cisto com tecido semelhante ao endométrio. Isso, e acometendo esse ovário. Então, por exemplo, se é um endometrioma muito pequeno, Menor que... eu nem tenho uma indicação cirúrgica, por exemplo, e nem preocupação em relação à reserva ovariana dela. Depende da idade, se é uma idade acima de 35 anos, se é uma idade abaixo de 35 anos. Mas assim, endometriomas bilaterais, fato que tem que fazer a pesquisa da reserva ovariana, fato. Se eu tenho um endometrioma também de grandes proporções, e aí a gente fala 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, acima disso, poxa, reserva ovariana. Se eu tenho uma paciente, independente de endometriose agora, hein? É função do ginecologista hoje falar sobre reserva ovariana. Porque cada vez mais essa mulher quer engravidar mais tarde. Então, cabe ao ginecologista avisar, falar, olha, qual é a tua pretensão de gravidez? Ah, minha pretensão de gravidez é daqui 5 anos e ela está com 32 anos. É minha obrigação falar para ela que existe a possibilidade de congelamento de óvulos. E aí, quanto antes ela congelar, melhor. Aquela paciente, poxa, que tem endometriose, que se separou, que é desejosa de filho. Ué, nós temos que pesquisar a reserva ovariana dessa mulher. Ela é desejosa? Está sem ninguém? Está sem algum companheiro agora? É minha função avisá-la de que existe possibilidade e que seria uma excelente alternativa ela fazer isso. Agora, a pessoa tem uma endometriose, Gabriel, eu vou operá-la. Os ovários dela não têm endometriose? De verdade, eu não estou muito preocupado com essa reserva ovariana, porque eu não vou mexer nesse ovário. O máximo que pode acontecer é eu soltar o ovário, se ele estiver preso. Isso é importante, porque quando a gente vai puncionar esse ovário, muitas vezes ele está preso lá em cima. E para ter acesso a esse ovário é muito difícil, porque embaixo tem intestino, está tudo grudado lá. Então, a cirurgia às vezes é bem importante antes do congelamento. E outra situação que eu acho que vale a pena a gente conversar. A paciente, ela vai operar, e assim, ela não tem, ou ela tem um endometrioma pequeno, mas ela quer engravidar já logo em seguida. Poxa, entre ela fazer o congelamento e depois fazer o tratamento já direto para se engravidar, muito melhor depois. Não há necessidade de congelar. Era a minha próxima pergunta. Então, vamos supor... E eu explico isso. Vamos fazer um caso clínico aqui. A paciente tem uma endometriose importante e eu sempre lembro de uma frase que o professor falava para mim, que é a paciente que leva o médico para o centro cirúrgico. Não é o médico que vai indo, porque tem muita gente que é operada 5, 6, 7 vezes. Não, né? Hoje a gente já não vê. E aí é trágico. Essa paciente ela tem 34, 35 anos, vai ter uma cirurgia intensa, tem intestino, depois a gente vai falar sobre o intestino, comprometendo. E aí ela vai fazer a cirurgia. Quanto tempo, mais ou menos, você dá para ela tentar engravidar espontaneamente depois da cirurgia? E indica, se não engravidar, procurar um especialista em reprodução? Uma boa pergunta, depende de cada caso, também individualizado, mas vamos lá. Eu fiz a cirurgia, eu estou convicto e eu mostro a cirurgia. Eu mostro a cirurgia para o paciente. Eu falo, olha como estava, olha como ficou, olha, a tua tuba está aberta, porque a gente faz a pesquisa das tubas no intraoperatório, né? A gente chama de cromotubagem. Eu falo, olha, o teu caso, poxa, caso com um excelente prognóstico, tá vendo? A doença foi tirada, essa reação inflamatória tá boa. Então, esta é uma paciente... Só que a gente não sabe o quanto que a endometriose mexeu do ponto de vista funcional nela. Eu sei que anatômico tá tudo bem, mas o funcional não. Essa é uma paciente que eu deixaria 1 ano tentando engravidar, naturalmente. Não conseguiu, nós temos que começar a subir a escada. Aí eu já acho que vale a pena o colega de reprodução humana dar a sua opinião. Nós temos isso muito bem claro, né? Entre eu e você, já recebi várias pacientes no sentido, poxa, você acha que eu tenho que fazer agora? Você acha que é melhor operar? E o contrário também. Poxa, você acha que é melhor primeiro tentar fazer essa mulher engravidar para depois operar? Então é importante essa parte multidisciplinar em relação a paciente com endometriose. Mas te respondendo,
normalmente 1 ano. Dependendo da idade dessa mulher, poxa, essa mulher tem acima de 40 anos, e você pega a taxa já normal de uma mulher acima de 40 anos, coloca ainda a prévia de endometriose que essa mulher tem, essas chances vão diminuindo. Eu acho que vale a pena uma opinião do colega de reprodução humana também para saber qual é o tempo que a gente tem que dar nisso tudo. E é muito fácil da gente fazer uma reserva, né? A gente vai avaliar o antimileriano dela, vai avaliar a contagem de folículo antral. Que nem eu falo sempre, a gente vai mexer no ovário, talvez valha a pena congelar antes, né? Então isso é um pouco polêmico, a gente combinou que não vai ter perguntas polêmicas aqui, porque a gente tem o interesse de passar a nossa informação. E outra coisa, só dando um adendo sobre reserva ovariana. Já temos trabalhos na literatura, antes a gente achava que era uma perda da reserva ladeira abaixo. Hoje a gente sabe que existe uma recuperação desta reserva num pós-operatório imediato. A reserva cai, depois de 6 meses ela estabiliza e existe um pequeno ganho ainda depois desses 6 meses a 1 ano. Então tem trabalho já mostrando que não é só ladeira abaixo. E é importante até você falar sobre isso, Gabriel. Reserva ovariana baixa não significa que não vai engravidar. Não. Né? Eu tenho vários pacientes com reserva ovariana baixa que engravidaram. Eu brinco com a paciente que é o recorte no momento, né? Para congelar uma gama de óvulos vai ser difícil, mas para engravidar um antimileriano abaixo de 0,5 engravida. Né? Então, só para ter uma ideia, 0,05 é um antimileriano bem baixo, né? Tem pouca célula produzindo esse hormônio. É interessante. Será que o tratamento, né, que a gente vai devolver uma condição de vida para essa paciente? Então, quando a gente analisa a paciente, a gente tem que ver como é que está a vida dela. É a pergunta que você tem que fazer para a paciente naquele momento. Será que está legal viver com endometriose? Será que não é hora da gente entender melhor a doença e pensar se é uma hora de ir para a cirurgia ou não? Como é que você identifica essa hora quando a paciente chega no teu consultório e fala, já passei com 3 médicos e eles falam que é hora de cirurgia, o que o senhor acha? E o que você fala para a paciente? Casos individualizados, cada caso um caso. A primeira coisa que eu faço de verdade é mostrar para ela exatamente em relação ao que está acontecendo com ela, o que é essa doença, tranquilizá-la, falar que realmente eu acredito nisso, ela é muito mais forte do que a endometriose. E quando que a gente opera, Gabriel? Vamos lá. Falha de tratamento clínico. Então, estou diante de uma paciente com endometriose. Claro, depende do grau, tudo isso nós vamos falar, mas endometriose que se mostrou, ela tem uma qualidade de vida ruim, dentro daquilo que a gente julga, ou na relação sexual, ou com muita cólica menstrual. Eu até pergunto, de 0 a 10, qual é que número você dá para sua qualidade de vida? De 0 a 10. 10 é ótima e 0 é nada. E ela me fala. Então, só aí já dá para a gente perceber o quanto que essa situação está comprometendo o dia a dia dela, em todos os fatores. Mas, falha de tratamento clínico, uma mulher com endometriose, se ela não é desejosa de filho, se ela vem com qualidade de vida alterada, a gente tem que brecar o ciclo menstrual com aquilo que a gente achar melhor. Não existe o melhor. Tá? Não existe o melhor anticoncepcional, não existe... Às vezes a paciente me liga e fala, poxa, mas a minha amiga está com tal medicação e ela está sem dor. E eu falei, não, mas... Funciona para ela, não? Faz, não é porque esta medicação é a melhor, é a que se adaptou bem a ela. Então a gente escuta muito a paciente sobre isso. Então, primeira linha de tratamento, anticoncepcional, analgésico, anti-inflamatório, deixar essa mulher sem os sintomas. Poxa, estou sem sintoma, eu vou acompanhando essa mulher a cada 6 meses, fazendo os exames com ela. Eu acho que não é uma paciente que você tem que soltá-la. Eu acho que ela tem que se sentir abraçada mesmo nesse sentido. Então, fiz isso, não melhorou. É uma indicação cirúrgica. Eu já tentei, sabe, tem endometriose, eu sei que tem. Ela não estava com tratamento clínico, fiz um tratamento clínico, indicação. Segunda situação, progressão dessa doença. Então, muitas pacientes a gente pega no consultório já muito progredido, muita alteração. O que eu falo alteração são
implantes em locais bem determinados lá da pelve e que eu sei que a qualidade de vida dela não está boa. Então, ela pode não estar sentindo nada, mas tem muita doença lá dentro, já progrediu. Porque às vezes eu esperar a progressão da progressão é complicado. Você falou que nós vamos falar sobre intestinal. Parte intestinal seria uma delas, né? Terceira situação, infertilidade. Quando eu julgo que eu, retirando essas lesões, retirando essa inflamação, eu vou melhorar a fertilidade dessa mulher, e a endometriose, sem dúvida, pode melhorar. Quarta situação, vamos colocar aí todas as situações especiais, que é comprometimento de intestino, comprometimento de bexiga, apêndice, né? Comprometeu o apêndice, já tem um bilhete premiado na minha mão, né? Eu vou deixar, porque o primeiro sinal do apêndice é apendicite. Então, indicação cirúrgica para essa mulher, às vezes comprometimento do diafragma, quando tem sintomas, e eu acho que basicamente são essas 4 situações que a gente fala de cirurgia. É verdade que o endometrioma, que é o cisto no ovário, ele é um iceberg da endometriose intestinal? Não, ele não é, vamos chamar de iceberg, mas ele é um marcador de uma endometriose mais profunda. Não existe, eu falo assim, estou diante de um endometrioma. Ele nunca é só um endometrioma. Ele vai vir com mais... Esse endometrioma, ele está grudado. Então, o que gruda ele são lesões profundas. E essas lesões estão muito próximas do ureter, né? Que é o que comunica o rim para a bexiga. Eu já tenho repercussões urinárias. Também não significa assim, eu tenho endometrioma, eu tenho endometriose intestinal. Mas... tem que se acender a luzinha e pesquisar sobre algum comprometimento da endometriose profunda. Pode ser de bexiga, pode ser na região atrás do útero, que a gente fala reto cervical, e não é incomum também no intestino, invadindo o intestino. Existe um tipo de cirurgia que você põe CO2 para você fazer uma técnica que não tem quase aqui no Brasil. Você já teve um contato com essa técnica cirúrgica? CO2 aonde? CO2 no ovário, para dar uma técnica que você vai fazer no laser. Não. São técnicas para cauterizar. Tem argônio, tem laser, tem o próprio cautério bipolar, tem monopolar, tem harmônico, tem sutura. Eu posso não cauterizar e suturar o ovário. Tem trabalhos mostrando sobre isso. São técnicas para eu... Hoje, não existe... A gente tem que tratar o ovário como se fosse a rainha, né? Com muita delicadeza. E quando for cauterizar regiões onde estão sangrando, bem pontual. E não torrar, né? Usar entre aspas, torrar aquele ovário, ficar queimando o ovário, porque você vai queimar reserva ovariana, né? Então, muito cuidado, com muita tranquilidade. A verdade é que quem opera endometriose hoje tem que ter uma noção exata da repercussão, do que isso faz, do futuro dessa paciente. E o que a gente vê é uma curva de Gauss de aprendizado, né? Não dá para sair já fazendo endometriose se você ainda teve poucos casos, né? Então, é a mesma coisa diagnóstico. O diagnóstico com ultrassom, com preparo intestinal é a mesma coisa. Eu costumo falar que a endometriose não aceita desaforo, né? Não brinque. Acho que quanto mais profissional... É difícil hoje alguém querer, na verdade... tentar tratar uma endometriose e acaba não sabendo sobre a doença, se aventurar nisso, é muito difícil. Hoje eu acho que é uma cirurgia para pessoas que trabalham com isso, que estudam sobre isso, e eu acho importante a paciente... Às vezes a paciente chega para mim e fala assim, poxa, eu dei entrada no PS... sabe, estava com muita dor, me fizeram uma laparoscopia e só limparam, não mexeram e falaram que... Eu falei, ótimo que só fizeram isso, excelente, porque também não adianta fazer uma coisa que vai te causar um prejuízo muito grande. Então, ainda bem que o cirurgião teve a humildade de falar, poxa, isso aqui não é um caso, não vou entrar lá para o meio do intestino, porque se compromete o intestino de forma inadvertida, a situação fica bem pior. Então, eu falo, ainda bem.
vamos fazer o que tem que ser feito. E na infertilidade eu tenho um problema muito sério que é o ginecologista querer resolver, então ele vai esticando a corda da paciente, quando ela tiver 40 anos ela vai lá e encaminha. Na endometriose é a mesma coisa ou não? É parecido? Olha, Ele vai encarando uma dismenorreia como se fosse uma coisa normal, vai dando anticoncepcional, vai acho que trocando. sim, mas as informações estão aí, Gabriel. Estão aí para você como uma pessoa especialista em reprodução humana, está aqui para mim como uma pessoa especialista nessa parte mais cirúrgica, de atendimento à mulher com endometriose. É, a gente tem que ser muito humilde, respeitar bastante o que a paciente solicita e saber qual é o nosso limite. Eu falo a radicalidade. Nós temos que saber até onde a gente tem que ir com a radicalidade da endometriose, porque não adianta nada vamos lá, tratar uma endometriose de determinado órgão, determinado nervo e comprometer aquele nervo, que vai dar uma repercussão muitas vezes maior para a vida dessa mulher. Então, cabe à experiência do cirurgião de saber exatamente o momento que ele tem que preservar a função do órgão e não o prejuízo desse órgão em detrimento ao tratamento da endometriose. Agora eu vou fazer uma pergunta clássica que os meus residentes perguntam, né? Professor Marcos, como se tornar um especialista saindo da graduação, entrando na residência de ginecologia e estando na R3? Quais são os próximos passos? Há cursos de excelência no Brasil e como é que está o Brasil frente ao exterior na endometriose? Vamos começar pelo final, né? O Brasil, eu acho que é um dos países que mais estuda endometriose, é muito bem reconhecido, tanto do ponto de vista de estudo científico, como também do ponto de vista cirúrgico. Nós não devemos absolutamente nada para nenhum outro continente. E quando nós vamos em congresso no exterior, muito bem respeitado, os colegas brasileiros são muito bem respeitados. A endometriose, eu falo, é uma doença extremamente benigna. Extremamente benigna. A malignidade é muito rara. Mas com comportamento muitas vezes maligno. E ela tem os mesmos princípios de um câncer. Então é o câncer benigno. Comporta-se como se fosse uma metástase, se espalhando. É um câncer benigno. Se você falar assim, olha, eu tenho um implante no meu diafragma, eu tenho um implante no meu apêndice, é uma metástase. Mas é benigna. Quimioterapia seria os nossos hormônios que a gente usa para brecar o ciclo menstrual dessa mulher. Então tem os mesmos princípios de crescimento. Às vezes você pega um crescimento extremamente agressivo naquele lugar. Mas ela tem uma coisa que o câncer não tem. Ela é inflamatória, é pior ainda. Então eu tenho colegas cirurgiões que preferem muito mais operar um câncer do que operar uma paciente com endometriose. E também os cirurgiões têm que ser especialistas. Especialistas que eu falo, têm que ter um conhecimento da endometriose. Por isso que normalmente cada equipe tem um cirurgião que também estuda isso, que também está junto, que também tem o mesmo conhecimento para em comum acordo saber o que é melhor para aquela mulher. Então, assim, não temos a especialidade, mas o que precisaria? Exatamente isso que nós dois fazemos na faculdade. Eu, particularmente, tenho um serviço lá na faculdade, né? Sou chefe de um setor que eu tenho residentes, R4, R5, que começam com cirurgias minimamente invasivas, mas de uma complexidade menor, e a endometriose é considerada já uma complexidade maior. Então, normalmente, os meus residentes que estão já no seu segundo ano de especialização em videoendoscopia, em cirurgia minimamente invasiva, já operam endometriose, já entram juntos, mas eu costumo falar que a endometriose, assim, o nosso aprendizado é eterno, né? A gente entra para cada caso, a gente vai aprendendo com cada caso, mas eu diria que estar cercado de bons profissionais, ver muitos vídeos de experts operando, a gente fala isso, então um bom aprendizado, aquela pessoa precisa ver pessoas que operam endometriose como que operam. Na hora que for operar uma endometriose, assistir a sua cirurgia, muitas vezes eu até reúno os residentes e falo, vamos ver a cirurgia que vocês fizeram, e a gente vai parando e vai falando o que poderia fazer melhor, pior, e depois operar e estudar. Eu acho que esse é o caminho.
Qual foi o local mais específico e estranho que você já pegou uma endometriose? Já peguei endometriose em pulmão, né? Que eu acho que é não em diafragma, mas já peguei endometriose em Tinha uma pulmão, hérnia diafragmática? diafragma, já peguei. Poxa, tem casos extremamente profundos na região perineal, mas são casos pontuais. Eu acho que aqui a gente nem tem que ficar colocando situações que as pessoas acham que e vão Uma sentença. achar que com ela pode acontecer. São situações bem raras, né? Existe descrição de cérebro, eu nunca peguei, né? Endometriose cerebral, nem nada disso, mas é possível, a literatura está aí, são casos extremamente raros, mas que toda a história que a gente ouvir e que tenha uma parte cíclica. E muitas vezes a mulher chega e fala assim, eu tenho muita dor de cabeça quando eu vou menstruar, nossa, é bem pontual, olha, eu desmaio, e é cíclico, a gente tem que pesquisar se isso não tem algum componente relacionado ao ciclo menstrual, e a endometriose faz parte dela, e outras doenças estrógeno dependentes também, como você falou, olha, ela é estrogênica, ela é estrogênica, mas o mioma também cisto de ovário também é. Impressionante como eles andam juntos, né? Quando o professor Donadinho Santa Casa, ele falava, você pega um saco e vai tirando, né? Mioma, endometriose, adenomiose. Adenomiose você pega muito. Eu pego. E eu acredito muito na endometriose com a adenomiose. Será que tem um fatorzinho? Eu acredito. 20% que tem endometriose tem adenomiose. Acho que mais. Mas mioma tem mais. Mioma tem 35%, né? Não sei ao certo esse número. A literatura não nos mostra de forma bem clara. Se eu entendi bem, a endometriose ela não tem cura, mas ela é muito bem controlada, né? Intestino, eu vou fazer uma dieta menos inflamatória, eu vou fazer exercício físico, eu vou conviver com a doença. É uma doença que dá para conviver. O que você acha disso? Não, primeiro, isso aí que você falou, né? Às vezes a pessoa chega e ela fala, doutor, poxa, mas a endometriose não tem cura. Mas eu falo assim, mas corrimento vaginal tem cura? Né? A gente trata de um corrimento vaginal. Nunca mais essa mulher vai ter? Ela está curada ou ela está tratada? Ela está curada daquele episódio, mas ele pode retornar. Mioma uterino, eu vou lá, retiro os miomas. Nunca mais ela vai ter mioma? Ela não vai ter mioma. Claro, a característica miomatosa continua. Retirei um nódulo na mama. Está curada? Nunca mais. Ela está curada desse que eu tirei. Mas pode aparecer na outra, pode aparecer mais um nesse outro lado. A endometriose é a mesma coisa. E eu prefiro muito mais usar a palavra controle do que a palavra cura. Porque se eu falar está curada, nunca mais ela vai ver. Ela acha que já pode fazer tudo. Aí a qualidade de vida dela... Voltar de uma forma mais agressiva, talvez? Pode. Não, a recidiva da endometriose também é uma situação, né? Então, qual é a chance dessa doença voltar? Para aquela que não faz nada, ou seja, eu operei e ela vai continuar menstruando. A literatura também não tem esse número certo, mas a gente trabalha com 20% em 2 anos, 50% em 5 anos. Então, claro que vale muito mais a pena a gente acompanhá-la de perto e... Talvez pensando na liberação para gestar, eu entendo agora 1 ano, porque nesse 1 ano ela vai sangrar, né? Tá tentando engravidar espontaneamente, e é o controle que você faz para ela tentar engravidar nesse 1 ano. Depois desse 1 ano que não deu certo a gravidez, talvez ela procure o especialista. Se não foi, depois de uma cirurgia, se não foi, com certeza, porque teve alguma repercussão dessa inflamação lá naquela pelve. Mas, gente, você é uma pessoa para falar até melhor do que eu. Raríssimo uma pessoa não conseguir engravidar, falar, olha, não vou engravidar. Difícil. Claro, pode ter umas mais difíceis, mas assim, que engravida. A gente não sabe quando, nem como, mas essa paciente vai conseguir atingir. Uma paciente minha, ela não engravidava de jeito nenhum. A gente teve que fazer um ciclo de fertilização. No primeiro ciclo, na primeira transferência, ela engravidou. Pois bem, passaram-se 3 anos, ela não estava querendo mais engravidar. Acabou engravidando espontaneamente com endometriose. Explica. Não dá para explicar. Vai acontecer. Não é uma sentença, né? Que eu tenho endometriose, eu não vou engravidar. Né? Que a paciente chegou. Aliás, muito longe disso, e é importantíssima a autoestima dessa mulher. É importantíssima, porque muitas vezes, Gabriel, ela vem liquidada. Ela vem destruída, essa mulher não foi abraçada,
Não foi ela ouviu escutada. durante esse meio do caminho de que é normal ter dor, de que não era endometriose, e muitas dessas mulheres até se diagnosticam endometriose, nem o colega diagnostica, né? É a paciente que acaba vendo que uma outra amiga passou e fala, poxa, eu tenho os mesmos sintomas, e ela acaba se diagnosticando de endometriose. Mas tudo bem, eu acho que quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente orientar, quanto mais uma passar para outra, que nem eu falei, mais rápido a gente chega nesse diagnóstico. Antes de responder as perguntas, eu vou fazer uma última pergunta. Já? A endometriose é desafiadora ou não? O diagnóstico, o tratamento é uma doença que está longe da gente entender ela ou a gente está chegando muito próximo a entender o funcionamento dela? Gabriel, super desafiadora, mesmo entendendo como ela funciona. A repercussão que uma paciente com endometriose pode ter é muito grande, não só no aspecto físico dela, no aspecto psicológico. Hoje nós temos trabalhos mostrando que alta incidência de depressão, junto com endometriose, ou pacientes que tiveram na sua vida pregressa quadro de depressão, são mais susceptíveis à endometriose. Pacientes que passaram por alguma situação não muito boa na sua vida, por algum motivo, ou financeiro, são propensas a ter mais endometriose. Tem trabalhos já relacionando a isso. A pandemia foi um momento onde aumentaram os diagnósticos ou não? Nem dá para falar que aumentaram os diagnósticos, porque teve períodos que a gente nem operava, que os consultórios se fecharam, mas quando você fala assim, a endometriose está aumentando, nós não temos muito, porque uma demanda reprimida, nosso né? meio, que é um meio, o teu, de reprodução humana, e eu que trabalho muito com cirurgia minimamente A gente é muito invasiva, viciado, né? a gente já recebe Sim. mais essas pacientes. O que eu falo é que continua sendo um desafio ainda o diagnóstico, continua sendo um desafio a mulher entender que não é normal ela ter esses sintomas, né? Que eu acho que é importante. Que sintomas, né? Acabamos nem falando, mas principalmente cólica. Aquela mulher que não tinha cólica e passa a ter. Aquela mulher que tinha muito pouca cólica e passa a ter uma cólica incapacitante. Dor no ato sexual. Dor pélvica crônica. O que é dor pélvica crônica? Aquela mulher que está há mais de 6 meses com dor, com a mesma característica. Nada melhor. Nem melhora a clínica. Pacientes Dificuldade. com alterações, ou seja, um incômodo ao urinar, o sangramento ao urinar, intestinal. incômodo ao evacuar, sangramento ao evacuar, inchaços abdominais, infertilidade. Tive uma paciente que tinha problema de respiração. Tava no diafragma. Então, toda vez que ela menstruava, ela tinha uma apneia que ela não entendia por quê. E não temos com isso chegar na conclusão de que, então nós vamos pedir para toda paciente. Não, gente, pode, acompanhamento, é tranquilidade. Diante de uma paciente que está tudo bem, exames normais, tudo normal, o médico examinando, né? Sinto muita falta disso, porque o colega já não é comum chegar no consultório pela primeira consulta e falar, vamos examinar, e a mulher fala, como assim, doutor, examinar? Examinar, ninguém a examinou até aquele momento, e ela falando que tem muita dor. Então, assim, examinar, e não tem como, né? E existe o contrário, a mulher que chega e fala, doutor, mas eu acho que é endometriose. Eu falo, imagina que é endometriose, teu caso não é endometriose, você não tem nada de endometriose, você não tem história, teu exame é normal, esquece, endometriose está tudo em ordem. E outra que nem teria problema você ter endometriose, porque, olha, você não tem repercussão, está tudo em ordem. Então, assim, ela é desafiadora, não é assustadora. Não pode ser assustadora, tá? Mas desafiadora, sem dúvida. Algo que mexa basicamente em todas as suas regiões, inclusive do ponto de vista psicológico, é sempre desafiador. Gêmeas ou irmãs, uma com endometriose e outra não. Você já viu? Não, já vi as duas com. Mas essa outra não é que não. Não sei. Né? Pode não ter. Ou uma mãe com endometriose, será que a filha vai ter? Aumenta as chances. Também? Até de 3 a 6 vezes mais de você ter uma história de endometriose junto da filha ou irmãs.
Uma paciente que está já no quadro de estar entrando na menopausa, ela tem que tomar algum cuidado com a endometriose, porque a gente sabe que alguma hora ela vai receber uma terapia hormonal e essa terapia tem estrogênio. Isso implica em piora da doença? Se ela, entende o seguinte, Gabriel, se ela tem um antecedente de endometriose, eu tenho que sempre, não tem contraindicação de fazer terapia hormonal, de modo algum. A única coisa que tem é que, assim, essa mulher tem que sempre, se eu usar um estrogênio, eu tenho que usar uma progesterona junto, mesmo se ela for esterectomizada, mesmo se ela já tenha tirado o útero dela. Hoje a gente tem bem certo de que para a pessoa com endometriose a gente faz uma terapia sempre combinada, estrógeno e progesterona. E a outra coisa, volto a dizer, não tem problema ter endometriose. Então, se ela tiver sintomática, eu estou acompanhando ela, estou fazendo os exames regularmente nessa mulher, e a terapia hormonal vai beneficiá-la dos sintomas da terapia hormonal, da menopausa dela, do climatério, sem dúvida nenhuma que eu tenho que fazer isso, porque é qualidade de vida. Eu tenho que melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, acompanhar e falar para ela que está tudo bem. Poxa, posso ter uma piora do quadro? Pode, mas ela vai estar sendo acompanhada e assistida. Não é a Deus dará. Eu falo, terapia hormonal não é tchau e bênção. É acompanhamento. Uma outra pergunta que as meninas devem estar perguntando lá. Será que se eu engravidar eu curei minha endometriose? Você já escutou? Já caiu por água abaixo há muito tempo isso, né? Antes a gente achava que a endometriose melhorava, a gravidez melhorava a endometriose. Por que seria isso? Hormonal? Por ser progestogênica, né? O hormônio da gravidez é a progesterona, que é o antagonista do estrógeno. Mas hoje a gente sabe que ela não, assim, não vai melhorar, não deve piorar, ela vai manter. Né? Então, uma paciente com endometriose que eu estou acompanhando, ótimo, ela vai engravidar, ela vai ter a gravidez dela absolutamente normal. A gente não costuma falar que é um pré-natal de alto risco, nem nada disso, embora a gente tenha trabalhos aí mostrando que possa ter apresentações diferentes, né, de cefálico e tudo, bolsa rompentes do tempo, mas isso não é algo que a gente tenta passar para essa paciente, e eu acho que o pré-natal dela tem que ser absolutamente normal, e depois que ela amamentar e tudo mais, ela vai voltar ao acompanhamento, né, dentro dos órgãos que voltaram ao normal, acompanhamento normal com o ginecologista dela, sempre levando em conta que ela está sendo acompanhada de endometriose. O que a gente entendeu aqui, vocês podem ficar tranquilas que a endometriose, ela é controlável e a endometriose, ela é diagnosticável também. Então, quem está sofrendo com isso, quem conhece alguém que está sofrendo com isso, recomende esse podcast, vai ficar gravado. E o que a gente pode falar são as perguntas agora, que vão aparecer algumas perguntas, e a gente vai responder essas perguntas. Essa é a parte boa. De uma forma mais sucinta e muito rápida, né? Eu vou pedir pro Pedrão ler pra gente. Meu médico sugeriu congelar óvulos antes da cirurgia de endometriose. O que você acha? Já falei sobre isso. Eu acho que ele provavelmente está vendo o caso, né? A indicação é completamente dele. Ele acha melhor, deve ter dado os motivos pelo qual ele acha que é melhor. Acho que tudo bem, né? Já conversamos sobre essas situações, quando congelar. E assim, final de tudo, não existe o errado, né? O congelamento do óvulos poxa, para aquela que tem condições, é uma segurança. Eu acho que possa ser uma segurança para essa mulher. Existe algum caso onde o ovário está em risco de se perderem numa cirurgia? Será que esse é um dos casos que a gente vai identificar, individualizando, e seria um caso... Super feliz essa tua pergunta. Eu te falo o seguinte, eu não posso ser surpreendido, e já não dá mais para aceitar hoje em dia eu ser surpreendido negativamente numa cirurgia. Com os exames que nós temos hoje em dia, com os profissionais que fazem tão bem esse exame, eu digo que eu sou surpreendido positivamente. Então, eu vou preparado, por exemplo, poxa, os exames deram que ela tem alta chance de ir para uma retossigmoidectomia, que é retirada de um pedaço. E eu ser surpreendido de que, poxa, eu vou fazer não uma retirada, eu vou fazer só uma raspagem dessa lesão, mas...
se eu vou preparado para não mexer nesse ovário e não me mostrou um endometrioma, eu não vou mexer nesse ovário, ele não vai perder esse ovário. Eu falo, às vezes a mulher vem assustada com isso, que ouviu de outro colega, de que vai perder o útero. Não se tira o útero de quem não quer que seja retirado o útero. Então, assim, não tenho essa situação. Se eu entro para não tirar o ovário, eu não vou tirar o ovário dessa mulher. Mais uma? Tem alguma dieta que ajuda quem tem endometriose? Essa é uma pergunta que vale a pena até a nutricionista que tem mais conhecimento disso falar, mas basicamente eu diria que assim, toda mulher hoje com endometriose, o certo, o correto seria ela ir para uma nutricionista, ter o acompanhamento de uma nutricionista, 100% delas, porque hoje nós sabemos que os alimentos, existem alimentos mais inflamatórios, alimentos menos inflamatórios, então quando você pega, por exemplo, carne vermelha mais inflamatória, quando você pega laticínios, presunto, coisas enlatadas, são mais inflamatórias. Eu aprendi com a minha nutricionista também, que lá do consultório, poxa, o uso do air fryer muitas vezes tem um componente muito inflamatório, então tem pacientes que gostam muito de usar o air fryer, então ela vai ser orientada não, e claro, uma dieta rica em fibras, em brócolis, tomate, alface, ou seja, grãos, são menos inflamatórios, mas vale a pena o acompanhamento com uma nutricionista, eu digo que 100% delas necessitariam. E você tem no consultório, psicóloga, nutricionista, você confia muito na sua equipe multidisciplinar. Sem dúvida. É uma doença que realmente a gente tem que ter a nossa equipe para ter a comodidade de atender a paciente com um cuidado especial. Claro. A endometriose, ela diminui a chance de gravidez na fertilização? Olha, por si só, sim, pelo componente inflamatório dela. Mas, Gabriel, essa parte aí, você é PhD. A gente tem muito problema em fazer a estimulação de uma paciente com endometriose por causa do aumento do estrogênio na fertilização. Então, são ciclos muito individualizados, né? A gente pesquisa muito sobre a doença antes de fazer esse estímulo, mas a gente tem uma pesquisadora espanhola, Ana Cobo, que fala bastante da taxa de nascimento dos bebês que a paciente tem a endometriose e são submetidos à reprodução, com uma taxa boa no primeiro ciclo, se você faz individualizado o ciclo para aquela paciente. Então as taxas podem ser menores, mas se você individualiza o caso, você tem uma taxa maior do que você teria se não soubesse antes que ela tem uma endometriose, se ela não tivesse feito uma cirurgia, talvez antes. Então, essa pergunta eu não fiz, né? Porque é uma pergunta que dá final de congresso, ninguém acaba com a resposta, que se é melhor fazer uma FIV antes ou uma cirurgia antes. Ninguém sabe responder essa pergunta. Acho que se é um comprometimento muito importante da endometriose. É melhor operar. E muito provavelmente essa mulher, ela não vai ter só infertilidade, ela vai ter também dor, que é a qualidade de vida. Então, casos mais graves, eu não tenho dúvida que a cirurgia pode melhorar a qualidade de vida para depois a gente pensar na fertilidade. Mesmo porque se ela engravidar com esse tanto de inflamação que ela tem, com esse tanto de fibrose que ela tem, a gravidez pode ser até pior do que, né? Pode dar algum comprometimento nessa gravidez. Então, às vezes é melhor operar mesmo. Eu sempre falo, né? Poxa, você imagina ter uma relação quando a qualidade de vida não está boa. E como é que vai ser essa gestação? É uma incógnita. E nitidamente, o profissional que for conduzir isso do ponto de vista cirúrgico é sabedor que ela é desejosa de filho e vai estar sendo bastante delicado em relação à própria tubo uterina, o próprio ovário, e eu acho que é um benefício para muitas delas fazer primeiro a cirurgia para dar uma qualidade de vida, porque qualidade de vida é tudo, né? Até para uma gestação. Você falou, ela está se enganando, né? Ela está achando que é normal, onde não é normal. Tenho endometriose e engravidei sem querer. Por quê? Porque quando a gente fala 30% a 50% das pacientes têm uma história de infertilidade, significa que 50% a 70% não tem.
né? Então, ótimo. Aliás, essa é a resposta que eu dou para aquela paciente que vem não com infertilidade, vem com dor, e me pergunta sobre a futura gravidez dela. Eu falo, mas quem é que me fala que agora você não engravidaria? Você não tentou. Então, não tem, volto a dizer que não tem, entre aspas, problema em ter endometriose. O grande problema é a repercussão da endometriose. Aquela que tem uma história de infertilidade, aquela que tem uma história de dor, aquela que tem dor para ter relação, inchaços abdominais, repercute no dia a dia dela. Este é a paciente que a gente precisa ajudar e tratar. Mesmo assim, ela pode engravidar, né? Isso faz parte. E vai engravidar de novo. Fiz FIV e o embrião não implantou. Pode ser por conta da endometriose? E aí, Gabriel? Pode. A gente sabe que tem um comprometimento do OXA10, né? Em alguns casos, como a gente falou aqui, brevemente, foi da adenomiose, que é uma das principais causas de não implantação desse embrião, né? Então, muitas vezes a gente precisa dar uma desligada no eixo, né? Como é que é desligar o eixo? A gente vai fazer um bloqueio prolongado para essa paciente poder, então, implantar esse embrião e ter mais chances de gravidez. Então, esse é um caso bem peculiar, não são todas as pacientes que a gente precisa fazer isso, e sempre individualizar cada caso que a gente está pegando. Tem que retirar o endometrioma? Bom, ótima pergunta. Isso aí a gente também fica um dia aí falando sobre endometrioma, mas o endometrioma é um caso à parte, porque para outras situações a gente tem protocolos muito bem definidos. Quando é endometrioma, a gente leva muito em consideração, primeiro, se é de um lado só, se é dos dois lados, se essa mulher tem sintoma ou não tem sintoma, se é assintomática, se essa mulher já operou antes de endometriose ou de endometrioma e agora é um novo endometrioma, idade desta mulher, tamanho desse endometrioma, ou seja, vários fatores aí que vão me determinar o que é melhor para ela. E o principal de tudo, sempre discutir com a paciente sobre aquilo que também ela acha que seria a melhor opção para aquela situação. Então, vamos lá. Hoje, só para vocês terem ideia, existem protocolos, por exemplo, o americano fala em 3 centímetros de endometrioma, acima de 3 seria para operar. O europeu já fala 4 centímetros acima para operar. A Febrasgo, que é a nossa federação, que é bastante forte também, fala em 6 centímetros. Daqueles que não são, que são assintomáticos. Quando a pessoa tem repercussão disso, tem dor, vale aquilo que eu falei, tentar um tratamento clínico, não melhorou, aí uma cirurgia estaria indicada. Tá? Mas não é, imagina, não é sempre. Se você pega um endometrioma hoje de 3 centímetros, 4 centímetros e está assintomático, você só acompanha esse endometrioma. A última, hein? Qual é a relação entre a endometriose e a qualidade dos meus ovos? Entre a endometriose e a qualidade dos óvulos, aí vai entrar muito o tamanho desse endometrioma e vai entrar a idade dessa mulher, mas, Gabriel... A idade é o único parâmetro que a gente mede a qualidade dos óvulos. O OMS 2020 preconizou isso. Não há nenhum marcador de reserva ovariana que vê qualidade, né? A gente vê quantidade, né? Tanto pelo ultrassom com contagem de folículo antral, pelo antimileriano, pelo FSH, né? Mas qualidade, abaixo dos 35 anos eu vou ter uma melhor qualidade, acima dos 35 anos eu vou ter uma pior qualidade, próximo aos 40 uma pior qualidade. Se ela tem endometriose, isso eu devolvo a pergunta agora, vai implicar numa pior qualidade numa paciente com menos de 35 anos? Eu acredito que não, eu acho que em termos de tratamento, não. É igual, penso igual a você. Eu acho que a doença não vai causar uma piora na qualidade, sim, a gente tem que tomar cuidado só se essa reserva está diminuindo, então a quantificação dela é mais importante nesse período. A gente sabe que pacientes com mais de 38 anos, 39 anos têm mais risco de abortamento, porque elas estão próximas aos 40 anos, e aí após os 40 anos a gente sabe que a chance disso acontecer é muito mais comum. Então, a gente vive com um problema sério que a paciente ela tem
mais propensão a engravidar com mais de 39 anos, com 40, 41, e aí a gente acaba vivendo esse problema da infertilidade, onde 1 a cada 6 casais no mundo inteiro convivem com essa doença. E eu até brinquei, né, no começo, porque essa paciente que eu faço o diagnóstico de 30 a 50% que tem endometriose, ela não sabia que tinha endometriose. Tanto que a infertilidade, ela veio junto com a endometriose. Então, é muito importante vocês entenderem que se vocês têm um diagnóstico de endometriose, que vocês vão engravidar, né? Que não vão precisar de um tratamento de alta complexidade, como a fertilização. Então, isso que você falou foi muito importante e foi muito legal, porque a paciente ela já acha que ela tem um diagnóstico e esse diagnóstico até o final da vida eu vou ser comprometida, né? Minha fertilidade vai ser machucada, né? Eu nunca vou melhorar, não vou ter cura. E a gente sabe que ela tem um controle super importante. É importante, Gabriel, a credibilidade. Tomem cuidado com isso. Sigam pessoas que realmente entendam dessa doença ou entendam da parte de fertilidade. Cuidado com fake news, muita fake news, né, a respeito da endometriose. Uma das fake news é essa: eu tenho endometriose, eu não vou engravidar, né? Tem o diagnóstico. É fake news, completa fake news. Não acreditem em soros milagrosos, não existem soros milagrosos, soro... Detox da inflamação. Detox da inflamação. Não existe, porque eu falo que se tivesse, a gente dava para todo mundo, né? Não seria uma informação só de uma pessoa. A informação está aí para todo mundo, os tratamentos estão aí para todo mundo. Não se deixem levar por falsas promessas. Assim, se munem de informação, assim, que realmente a coloquem para cima, né? Não com coisas milagrosas que não existe. Março Amarelo, mês da endometriose, né? Vamos cuidar da doença em si, cuidar do corpo, né? E a gente está aqui hoje reunidos para conscientizar vocês que é uma doença que a gente consegue controle. Então, se você está convivendo com essa doença, tem uma luz muito importante no fim do túnel e já está iluminando bastante o horizonte. Então é só como gostei matar no peito e ir para frente e vamos enfrentar a doença. Fala alguma coisa agora para conscientizar quem está assistindo a gente agora e que serve de motivação para ela continuar lutando contra a doença. Já até falei aqui no podcast. Primeiro, não se assustem com o diagnóstico. Endometriose não é o fim da linha. Pelo contrário, eu acho que muito bem assistido, fazendo exatamente situações que a gente coloque, fazendo atividade física, cuidando da sua alimentação, está sendo assistida por um bom profissional que a escute, né? Que dê atenção aos seus sintomas. Eu sempre falo o seguinte: se eu ouvir de algum colega de que esta dor é normal, essa cistite é normal, esse inchaço é normal, de verdade, procure outra pessoa ou outro colega que vai dar atenção aos seus sintomas, porque não é normal normalizar situações como de dor, né? Isso é uma coisa que não dá mais para admitir no século XXI. E eu falo exatamente isso, né, Gabriel? A endometriose, ela não é mais forte do que a sua pessoa, completamente tratável. Ela é controle, mas acho melhor controle do que curável. E é isso, tá? Tenham sempre em mente de que é para matar no peito e falar: é comigo mesmo, sou mais forte do que isso. Agradeço de coração a sua visita, o nosso convite, ter aceitado o nosso convite estar aqui. Foi um prazerzaço estar com você, que é uma pessoa muito excepcional, meu amigo de coração. Tenho muita felicidade de falar que as minhas pacientes passam com o professor Marcos também. Eu quero que você que está aí, que está convivendo com a doença, saiba que tem um horizonte pleno pela frente. E se você conhece alguém que passa por isso, passa esse podcast para lá assistir. Acho que vale muito a pena. Você vai fazer um bem muito grande para ela. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela nossa conversa. Dá para ficar o dia inteiro aqui conversando, a noite inteira.
E eu desejo que vocês tenham uma boa noite, agradeço a participação de vocês e agradeço de novo a sua presença. Imagina, Gabriel, ó, eu que agradeço. Na verdade, não me sinto uma visita, sou de casa quando você precisar. Para mim é um prazer, uma honra, principalmente para falar de endometriose, ainda mais junto com um grandíssimo profissional que é você. Parabéns pelo teu podcast, parabéns pela atitude de levar informação, né? Não só para nós médicos, como também para os pacientes. E assim, dizer para você que seu pedido é uma ordem aqui, tá Opa, bom? Então, obrigado, gente. obrigado. E estamos de volta em breve com mais um podcast. Um grande abraço a todos e boa noite.